Olá, bebezão, tudo bom contigo? Vamos ver aqui a nossa aula 2, página 49. Nós vamos começar a estudar os fenômenos ópticos. Na aula de hoje, em especial, nós vamos estudar a reflexão. Mas vamos começar lembrando aqui o fato da refração. A refração é o fenômeno que consiste no fato da onda passar de um meio para outro, alterando a sua velocidade. No caso, a gente vai estudar a refração luminosa. Então, quando a luz passa de um meio para outro meio diferente, alterando o valor da sua velocidade. Eu só vou considerar que houve uma refração quando eu tiver essa alteração na velocidade da luz. Muito bem. Quando a gente tem os nossos meios transparentes, lembra que sinônimo de transparente é hialino? Então, nos nossos meios hialinos, a luz ela passa sem distorcer a imagem, ela sofre refração, mantendo o paralelismo dos raios. Isso faz com que a gente consiga perceber uma imagem através de um vidro hialino, por exemplo. Então, nós temos a refração luminosa. Já quando a refração luminosa regular, já quando nós temos os meios translúcidos ou foscos, aí a luz passa sofrendo desvio. Na imagem aqui, nós temos uma criança atrás de um vidro de box para banheiro. Só que a gente não consegue visualizar direito. Por quê? Porque os raios estão distorcidos. Então, esse é o caso da nossa refração. Na reflexão, a luz ela vai bater no obstáculo e voltar para o meio de origem. Então, a gente tem a reflexão regular, que ela também pode ser chamada de especular, e essa reflexão regular, ela é responsável por a gente observar as imagens dos objetos. Então, quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem bem nítida, o raio bateu e voltou do mesmo jeito. Já a reflexão difusa, quando eu tenho superfícies ásperas, ela é responsável por espalhar essa luz em várias direções. Então, ela me dá a possibilidade de eu conseguir ver os objetos de forma tridimensional. Então, ela é responsável pelo tridimensionalismo. Eu consigo ver os objetos indo em todas as direções. Quando a gente tem a reflexão, bebê lindo, a gente vai ter alguns elementos. Então, Augusto, quais são os elementos? Eu preciso ter uma superfície refletora. Geralmente, a gente coloca uns tracinhos aqui para mostrar o lado opaco e eu deixo o lado refletor liso. Aí eu tenho um elemento que é uma reta imaginária normal. Para uma reta ser chamada de normal, ela tem que formar 90 graus com a superfície. Aí eu vou ter o meu raio de luz que chega, o raio incidente. Todo raio incidente ele vai formar um ângulo com a normal que eu chamo de ângulo de incidência. Aí ele vai bater na superfície e vai voltar. Eu vou ter o raio refletido. E o ângulo formado aqui vai ser o nosso ângulo de reflexão. Então, esses são os nossos elementos. A reflexão, ela vai obedecer duas leis. A primeira lei da reflexão, ela diz para mim o seguinte: o raio refletido, a normal e o raio incidente, o raio que chega, eles estão contidos no mesmo plano, eles são coplanares. Por exemplo, se eu coloco para você o raio incidente e a normal no plano da tela do teu smartphone ou do teu computador, se eu estou colocando o raio incidente anormal no plano da tela do teu dispositivo, o raio refratado não pode estar saindo em direção a você. Esse raio ele também tem que estar na tela do dispositivo, no plano da tela do dispositivo. A segunda lei, ela diz o seguinte: quando eu tenho o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, esses ângulos necessariamente são iguais. Então, a normal, ela sempre divide o raio incidente e o refletido ao meio. E aí, bebelino,
Se a gente trouxer aqui um plano, eu vou perceber que o ângulo que eu formo entre o raio incidente e o plano é o mesmo ângulo formado entre o raio refletido e o plano. Quando a gente tem superfícies refletoras, a gente chama essas superfícies refletoras de espelhos. Então, o que é um espelho plano? Espelho plano é toda a superfície refletora, não precisa ser o espelho tradicional de vidro. E aí observe que do lado que eu faço as raiazinhas é o lado que não reflete a luz, é o meu lado opaco, que eu vou chamar de lado virtual. Então, o lado virtual é o lado de dentro do meu espelho. O lado lisinho é o lado real, é o lado de fora do meu espelho. E aí, repetindo, qualquer superfície polida com alto poder de reflexão é o nosso espelho plano. Nessa imagem aí, observe, nós temos uma pedra que aparentemente está sem lógica. Como é que uma pedra dessa está suspensa em galinhos? Na verdade, nós temos uma imagem invertida, a mesma imagem. Ó. Se você gira essa imagem de 180 graus, isso aqui não é uma árvore que a gente está vendo. O que você está vendo aqui é o reflexo da árvore na água. E aí a pedra está dentro do lago. Eu vou te dizer aí que esse lago ele funciona como sendo um espelho plano. Por que, Augusto? Porque esse espelho ele está refletindo a luz. Então a gente vai falar que um espelho plano é toda superfície plana, polida, e com alto poder refletor. Quando a gente tem o nosso espelho plano, eu vou te dizer que a imagem e o objeto, elas vão ter naturezas opostas. Repara que a minha imagem, ela está dentro do espelho, então eu vou te falar que ela é uma imagem de natureza virtual. O meu objeto está fora do espelho, meu objeto tem natureza real. Outro detalhe que a gente vai lembrar dos espelhos planos é que a imagem, ela sempre é simétrica em relação ao objeto. A distância que o objeto tiver à frente do espelho, a imagem também vai estar. Na animação aí você tem um espelho com uma moeda que é colocada à frente do espelho e a imagem colocada no espelho se coloca uma outra moeda para a gente comparar as distâncias. E eu vejo que eu tenho sempre imagem do mesmo tamanho com a mesma distância. Então, no espelho plano, nós temos uma imagem, bebê, com as seguintes características. Primeiro, ela tem natureza oposta ao objeto. Se um é real, o outro é virtual e vice-versa. Ela tem sempre o mesmo tamanho do objeto. Então, imagem e objeto têm sempre o mesmo tamanho. Essa imagem, ela é simétrica. Ela mantém a mesma distância do objeto ao espelho. E além de ser simétrica, ela tem uma inversão lateral, como se fosse a ideia das minhas mãos. De frente, uma corresponde com a outra. Mas quando eu boto na mesma posição, elas estão opostas. Então eu falo para você que essa imagem ela é quiral, ela é enantiomorfa. O que é isso, tio Augusto? Ela vai ter uma inversão lateral. Quando eu tenho a minha imagem no espelho plano, ela sempre tem o mesmo tamanho do objeto. Augusto, mas eu juro que quando eu me afasto eu vejo uma imagem menor. Isso.
mas aí vai ser devido ao ângulo visual. O que é que acontece? Note que a impressão clara que eu estou tendo aqui é que o trilho está mais largo no começo e mais estreito no final. E tu sabe que isso não acontece. Mas por que essa ideia de estreitamento? Porque meu ângulo visual ele está ficando menor. Quando o meu ângulo visual fica menor, eu consigo na mesma imagem botar mais objetos. Aí o meu cérebro interpreta que o que está distante está menor. E aí ele faz a ideia do estreitamento. Então o que é que acontece? Se eu estiver olhando o objeto, eu vou estar com o meu ângulo visual aqui. Se eu pego esse objeto e ponho ele com o mesmo tamanho, mais para longe, olha o que é que vai acontecer aqui com o meu ângulo visual, bebê lindo. Se eu botar esse mesmo objeto mais distante, meu ângulo visual ficou menorzinho. Então o que é que o meu cérebro interpreta? Que o objeto ficou menor, mas eu estou mantendo o mesmo tamanho que eu tenho nele. O tamanho que o lápis teria aqui na frente, ele teria lá atrás. A ideia de eu estar dando o ângulo visual menor é que me dá essa ideia de que as imagens parecem menores. E o limite da acuidade visual, que às vezes você faz o exame do oftalmologista, ele diz a acuidade visual é de tanto. A acuidade visual é o ângulo com que você consegue visualizar um objeto. Qual é o menor ângulo? Esse seria o teu ângulo de acuidade visual. Note que nessa fotografia, se eu disser para você que essa pessoa aqui, ela tem, por exemplo, 1,80 m de altura, a mesma pessoa continua tendo 1,80 m de altura. Ah, mas por que é que aqui parece que ela está menor? Repito, ângulo visual. Mais perto da câmera, o ângulo visual está mais aberto. Eu tenho a sensação de que a imagem está maior. Quando eu vou mais para longe, meu ângulo visual fica menor. Eu tenho a sensação de que a imagem se torna menor. Na hora que nós temos um espelho plano, boa parte das questões vai querer que a gente determine qual é a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do espelho. Então a gente vai combinar o seguinte: se eu tiver uma pessoa em pé próxima de um espelho, eu vou dizer que o tamanho do espelho vai ser representado pela letra E. Caso esse espelho esteja elevado em relação ao chão, eu vou falar que essa altura do solo até a posição do espelho vai ser Y. Então, E, tamanho do espelho, Y, elevação do espelho em relação ao solo. Muito bem, se vier uma questão perguntando o seguinte: qual é o menor tamanho de um espelho para que eu me veja de corpo inteiro? Depende. Se o espelho estiver colocado no chão, ou seja, se o meu Y for 0, o espelho estiver em contato com o solo, o menor tamanho do meu espelho é o próprio tamanho da pessoa. Então, espelho colocado no solo, menor tamanho do espelho para que eu me veja de corpo inteiro, é o mesmo tamanho da pessoa. Tá, professor, mas se o espelho estiver sobrelevado? Cara, imagina aí que eu tenho um objeto e eu quero ver o menor tamanho desse espelho. Vamos lá, Tio Augusto. Vamos pegar aqui e fazer a simetria. Eu vou ter um raio de luz que vai passar pela borda superior do meu espelho e um raio que vai passar pela borda inferior do meu espelho. Eu chamo isso aí de campo visual. Então esse é o campo visual do meu espelho. E aí eu vou ter a minha imagem sendo colocada simetricamente, a mesma distância que eu estou do objeto. Tá, Augusto? Eu quero saber aqui qual é o menor tamanho do meu espelho. Saca que o espelho está pegando a pessoa inteira. Ei, vamos fazer aqui uma semelhança? Eu vou pegar aqui, ó, esse triangulinho. Então eu vou te falar que o tamanho do espelho, ele está proporcional à distância da pessoa até o espelho, que é D. Semelhança de triângulos. A altura da pessoa está similar ao triangulão grandão, ó. Qual é o tamanho do triangulão grande? 2D. Ora, bebê lindo,
Vamos pegar aqui esse D com esse D e vamos dar uma simplificada. E aí o que é que eu estou obtendo? Que o tamanho mínimo do espelho é metade do tamanho da pessoa. Beleza? Espelho elevado, qual é o menor tamanho do espelho? Metade do tamanho dessa pessoa. Tio Augusto, mas o espelho tem que ter elevado do chão. Isso, esse elevado do chão aqui, lembra que a gente chamou de Y. E aí, meninada, eu vou ter um outro triângulo até a altura dos olhos do cara. Ó. Vamos de novo aqui para uma semelhança de triângulos. Eu vou falar aqui, o meu Y está proporcional ao triângulo menor que é D, assim como a altura dos olhos do cara está para o triângulo grandão que é o 2D. Aí, Augusto, o que é que a gente pode fazer aqui com essa história dos triângulos, do D e do 2D? A gente pode simplificar o D, ó. Então, isso independe da distância que a pessoa está do espelho. Qual é o menor tamanho do espelho para que eu me veja de corpo inteiro? Metade da altura dos olhos da pessoa. Augusto, mas eu posso ter uma questão em que o cara segurando um espelho, quero que isso aqui seja um espelho, veja a imagem de um objeto, uma árvore, por exemplo. O que é que a gente vai fazer? Lembra da simetria? Então vem cá. Eu vou botar o meu referencial aqui, que é a linha do espelho, e eu vou medir a distância do objeto até o espelho. Perfeito? Eu vou medir essa distância atrás. Quando eu medir essa distância atrás, eu posso ou desenhar o cara ou o objeto, um dos dois. Tá? Eu poderia pegar e desenhar o cara aqui atrás, daria do mesmo jeito. E agora eu faço com que ele, olhando pela borda do espelho, por causa do meu campo visual, ele vai ver essa árvore. Saca que você tem um triangulinho menor aqui e o triangulão maior. Eu vou dizer que do observador até o meu espelho, eu vou chamar essa distância aqui de x. Então, do observador até o meu espelho, eu vou chamar de x. O tamanho do meu espelho é E. O triângulo maior vai ser quem? Vai ser x mais a distância D. E aqui eu vou ter a altura da minha árvore. Ora, semelhança de triângulos, bebê. Eu vou te falar que o tamanho do meu espelho está proporcional à altura H, assim como a distância menor x está proporcional para a distância maior, x mais D. Ora, organizando aqui, eu vou ter quem? Que E sobre x vai ser igual a H sobre x mais D. De novo, uma semelhança entre o triângulo pequenininho e o triângulo grandão. Tio Augusto, se o espelho estiver no chão, massa, vamos lá, o que é que vai acontecer? Olha o nosso campo visual, o raio tem que ir para a borda do espelho. A imagem vai se formar dentro do espelho, a imagem virtual. E eu faço com que esse objeto esteja olhando para a imagem. Então, o raio de luz que saia da altura do objeto e venha bem na borda do meu espelho, vai ser refletido para esse observador. Princípio da propagação retilínea, o que ele vai ver aqui é a imagem. Mas observa que nós temos um triangulão e outro triangulinho. De novo, meninada, a altura da árvore está proporcional à altura do cara, assim como o tamanho do espelho está proporcional à distância D. Então, E está para H, assim como D está para Hzinho. De novo, semelhança de triângulos. Tio Augusto, mas pode acontecer da situação do meu espelho estar inclinado? Tá, se liga aqui. A distância que eu vou medir nunca vai ser essa distância horizontal nessa situação, porque obrigatoriamente a distância tem que ser medida perpendicular com o espelho. Então, meninada, a distância que você vai medir vai ser essa aqui, ó. Aí, Augusto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a ideia da simetria. Lá atrás eu vou marcar a mesma distância D que eu tenho na frente. Aí eu vou prolongar o meu espelho e vou de novo marcar, formando 90 graus, a distância do pé do cara até o espelho. Vou marcar essa mesma distância e está aqui a imagem dele, ó. Perfeito até aí?
A partir daí eu resolvo as questões com os dados pertinentes que ele me deu. Então essa distância sempre, sempre, sempre ela deve ser perpendicular ao espelho. Bebelino, o nosso espelho, eu te falei lá no início que ele também forma uma imagem invertida lateralmente. A nossa mão, ela recebe o nome de Kyros em grego. Então, eu posso falar que eu tenho uma imagem no espelho quiral ou enantiomorfo. Ela é invertida lateralmente. Observa, a distância mantém, se eu tiver a palavra manter a distância. No espelho, como é que fica? Manter a distância invertido lateralmente. Essa imagem aqui é o que eu chamo de quiral. Por que é que aqui na ambulância o nome está pintado ao contrário? Porque quando alguém estiver com o carro à frente que olhar para trás, vai ler que é uma ambulância para dar passagem. Então, eu falo que a imagem formada por um espelho plano, ela tem o mesmo tamanho que o objeto, simetria em relação à distância, a mesma distância, né, tem a mesma altura, porém ela é enantiomorfa, ela é não superponível, ela é invertida lateralmente. Se eu tivesse o meu objeto uma letra F, a minha imagem é um F invertido lateralmente. Ainda com relação ao espelho, a gente vai ter a ideia de campo visual. O campo visual é a região visível por um espelho. Augusto, eu tiver aqui o meu objeto, disser para você que isso aqui é o meu espelho, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer a simetria, vou botar o objeto atrás do meu espelho, e se eu perguntar para você, tá, quais são os pontos aqui que seriam visíveis nesse espelho? Por exemplo, se eu disser para você, cara, eu vou ter um ponto 1, eu vou ter um ponto 2, eu vou ter um ponto 3, eu vou ter um ponto 4, eu vou ter um ponto 5 e eu vou ter um ponto 6. Quais objetos aí seriam visíveis por reflexão no espelho? Qual desses objetos a luz ia bater no espelho e refletir de volta para o observador? Lá da imagem, você vai fazer o seguinte para mim, você vai traçar um raio de luz que saia da imagem e passe bem na borda do espelho. Faz isso agora com o ponto de baixo. Isso é o campo visual. Observe que se ele disser quais objetos vão ser visíveis, nesse desenho que eu fiz, o objeto 1 é parcialmente visível. Mas a questão, ele sempre pergunta, quais são os objetos completamente visíveis? 2, 3 e 4. São os objetos que são possíveis de eu ver porque estão dentro do meu campo visual. Quando a gente tem campo visual, por favor, princípio da reversibilidade. Se eu estou te vendo, você está me vendo também. É extremamente comum você ter acidentes em que o veículo grande bate num veículo menor e não é porque o motorista ele é insensível, né, ou ele não respeita o veículo menor, é porque ele não está enxergando. Quando a gente tem um ônibus, por exemplo, a parte que o motorista do ônibus consegue ver por reflexão, o motorista do ônibus está aqui na frente. A parte que ele consegue ver por reflexão no espelho começa a partir do meio do ônibus. Quem está da roda aqui, do meio do ônibus para frente, isso tudo é ponto cego. O motorista não consegue ver. Ah, mas eu pensei que ele não dava para ver quem estivesse mais atrás. Se estiver totalmente atrás do ônibus, também é ponto cego. Mas atrás, na lateral, ele consegue ver. Do meio do ônibus para frente, o motorista não vê. Então, se você chegar e for fazer uma manobra do lado de um veículo grande quando você estiver dirigindo, há a possibilidade de uma colisão, de um acidente. E não é porque o motorista é ruim, é porque ele não vai te ver. Observa aqui, gente, 2 espelhos. Ah, o espelho do ônibus é grandão. Legal. Mas e o campo visual dele? Observa que eu estou dando 2 espelhos de tamanho distintos. O espelho menor eu estou conseguindo ver mais um carro aqui. No espelho maior eu tenho a impressão que só tem um carro branco. Então eu poderia fazer uma manobra aqui e ter uma colisão com esse outro. Então, se liga na ideia do campo visual. Augusto,
Então, essa história aí, se eu quiser ter a noção do meu campo visual, uma questão clássica, imagina aí que eu tenha um veículo, isso aqui é o olho do meu motorista, o olho do motorista tem esse pontinho aqui, né? Cabeça do motorista, aqui o olho do motorista. Augusto, eu vou ter aqui um espelho retrovisor e eu quero saber quais desses pontos aqui estão dentro do campo visual. Vamos lá como é que a gente faz, se o espelho estiver aqui de lado. Eu vou traçar uma reta de orientação em frente ao espelho. Isso aqui é uma reta padrão de orientação. Muito bem. Vou traçar aqui uma outra reta de orientação, que é a distância do meu olho, para eu poder medir qual é a distância que eu estou tendo da reta que está o espelho. Lembra que essas distâncias sempre são perpendiculares? Qual é a distância do espelho ao motorista? Show de bola, eu vou fazer essa mesma distância atrás. Então está aqui a reta. A distância do olho do motorista ao espelho vai ser a distância da imagem do olho do motorista ao espelho. Agora tu vai fazer um raio de luz sair dessa imagem e passar numa borda do espelho, numa ponta do espelho, e vai fazer esse raio sair na outra ponta do espelho. Nesse caso, quais são os pontos que ficaram dentro do campo visual? 2, 5 e 9. Os demais pontos estão fora do campo visual. E eu vou te pedir agora, para a gente lá na página 50, começar a resolver as nossas questões. Vou dar uma pausa, você vai tentar fazer as questões, daqui a pouco a gente continua.